Olá, nono ano. Vamos começar então a correção da semana 2 do PET, volume 4. E o tema é a Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo. Então a gente vai ver assim um breve resumo muito rápido da Segunda Guerra Mundial, né? E nós vamos começar aí com os antecedentes do conflito. Então, primeiramente nós temos o Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha com perdas de territórios e pagamento de pesadas indenizações. A Itália não obtivera vantagens que julgava ter direito lá com a entrada na Primeira Guerra Mundial, né? E todos os acordos que foi feito. Então, depois que saiu da Primeira Guerra Mundial, ela não alcançou seus objetivos. O Japão queria disputar o controle do continente asiático, né, era um país pequeno que despontou como uma potência no início do século XX, e a impotência da Liga das Nações em manter a paz mundial. Não ajudaram a China com a invasão japonesa, não impediram a Itália de conquistar a região onde hoje é a Etiópia, e não impediu Hitler de investir na indústria bélica da Alemanha, como é o que era acordado aí no Tratado de Versalhes. Então vamos começar aqui com as regiões onde o Hitler começou a exercer a sua influência, né? Então, onde você pode ver aí nesse azul claro é o espaço, né, da Alemanha, e que o Hitler considerava assim um espaço muito pequeno, né? Ele precisava levar adiante a sua teoria de que a Alemanha precisava de um espaço vital. Então, a primeira coisa que ele começou a fazer foi anexar os Sudetos, depois a Renânia, depois a Tchecoslováquia, a Áustria, enfim. Ele foi anexando territórios aí no entorno da fronteira com a Alemanha. E aí, quando pensava assim que o Hitler ia sossegar, né, ele foi lá e fez um pacto de não agressão com Joseph Stalin. Aí ele tem até aqui uma charge dos dois, onde o Hitler fez um casamento entre aspas, aí, né, com o Joseph Stalin, onde eles se comprometiam a dividir a Polônia, né? E neste caso, a partir do momento que eles dividissem a Polônia, eles não iam se agredir, né? Porque de acordo com vários historiadores, o Hitler queria evitar aí uma frente, duas frentes, né? De batalhas, no caso seria um desgaste muito grande para os soldados alemães. Então ele fez o pacto de não agressão e dividiu a Polônia ao meio. Metade seria ocupada pela União Soviética e a outra metade por Hitler. E aqui, né, o que marca assim, o início mesmo da Segunda Grande Guerra, que no caso a Segunda Guerra Mundial, foi o dia 1º de setembro de 1939, quando aí, pela imagem, vocês veem a invasão da Polônia pelos soldados nazistas. E aí, então, teve assim o início a Segunda Guerra Mundial, foi o estopim. Aí, quando começou a ter os ataques e tudo mais, a primeira coisa que a Alemanha fez foi invadir a França. A França esperava que o Hitler fosse invadir aqui, onde está essa linha amarela, linha de Maginot, né, que era aí onde os soldados estavam, né, na fronteira com a Alemanha esperando o ataque alemão. Só que o que ele fez? Ele passou aqui por dentro da Holanda, da Bélgica, veio destruindo tudo e invadiu França rapidamente, tomou Paris. E com a ajuda aí do Marechal Felipe Pétain, era um cara que ajudou a França a se render, né? Eles conseguiram dominar toda essa parte aqui da França, e essa parte aqui de baixo ficou aí então sendo entregue a esse marechal que passou aí, no caso, a administrar esse território, e ele também passou a apoiar a Alemanha na guerra. Depois disso, eles fizeram a tentativa de conquistar a Inglaterra.
Após a ocupação da França, os nazistas então miraram a Inglaterra e iniciaram os bombardeios aéreos aos portos das cidades, inclusive Londres. Liderados por Winston Churchill, os ingleses resistiram aos bombardeios aéreos sobre Londres. A perícia dos pilotos britânicos e a liderança de Churchill detiveram os nazistas e os forçaram a adiar a invasão na Grã-Bretanha. Então aqui, a partir desse momento que eles invadem a Inglaterra, né, eles desistem aí num primeiro momento dessa invasão, porque a Força Aérea da Inglaterra foi bem melhor nesses ataques aqui contra a Força Aérea da Alemanha. E, como eu tô falando para vocês, é um resumo muito básico, tá? E aí houve então a traição do Pacto de Não Agressão. Interessados nas riquezas soviéticas, que era o petróleo, minérios e cereais, e devotando o ódio ao comunismo, Hitler traiu o pacto de não agressão firmado com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética em 1941. Em apenas 20 dias, os nazistas avançaram 750 quilômetros do território soviético e foram deixando para trás de si centenas de milhares de cadáveres. Como que foi a resistência soviética, né? Foi a tática da terra arrasada. O que é isso? Era a tática que consistia em ceder espaço para ganhar tempo, né? Onde os nazistas iam avançando, o pessoal que morava naquelas fazendas ali saíam com as suas famílias, tirava o que podia carregar e tocava fogo em tudo, né? Onde os soldados foram perdendo o local para se abrigar e os mantimentos, né? Porque como o território era muito vasto e extenso, não tinha como carregar muitos mantimentos. Então eles invadiam essas fazendas e tiravam delas aí o que eles iam precisar para se alimentar. Como eles foram fazendo a tática da terra arrasada, então não foi tendo nem abrigo e nem alimento para os soldados. E aqui, né, a Batalha de Stalingrado, né, os nazistas então avançaram sobre a cidade de Stalingrado, onde travaram com os soviéticos a maior batalha terrestre e a segunda batalha da guerra, que foi a Batalha de Stalingrado, que começou em novembro de 1942 até fevereiro de 1943. Durante essa batalha, a temperatura de 40 graus Celsius abaixo de zero e a disposição de luta do povo soviético deram a vitória à União Soviética, quebrando assim a invencibilidade alemã. Então, gente, o que contribuiu mesmo para essa invencibilidade alemã ser jogada por terra aí foi o General Inverno, que era muito, muito frio. Muitos soldados morreram aí de hipotermia. Quando a guerra se tornou mundial? Quando o Japão foi ali na base militar de Pearl Harbor e atacou. A base militar de Pearl Harbor era dos Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1941, o governo japonês desfechou um ataque surpresa à base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo boa parte da sua poderosa frota. Os Estados Unidos reagiram declarando guerra ao Japão. Formaram-se os blocos rivais. Aliados: Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos contra o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Na Conferência de Teherã, né, que estava reunida aí Joseph Stalin, Winston Churchill e o Delano Roosevelt, eles aí então discutiram a nova frente de batalha, que foi a Operação Overlord, ou o Dia D, né, que consistiu em que eles entrarem pela Normandia, na França, né, muitos soldados morreram ali no desembarque das tropas porque os alemães estavam esperando em cima no continente, né? Nós temos também um filme aí que eu até coloquei a dica aqui em cima, o Dia D, você pode assistir, é muito bacana, né? E mais eles conseguiram, né, tiveram sucesso nessa invasão, que foi exatamente onde mostra aqui no mapa, esse quadradinho mais ampliado aqui. Eles começaram a invadir por aí, né, que começou a retomada dos territórios dos soldados aliados. Né? Como foi o fim da guerra? Então, com o fim da guerra, houve aí duas conferências, né, mais conhecidas e mais faladas, que é a de Yalta e a de Potsdam, que então estabeleceu aí a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, né,
que foram as zonas entre os franceses, ingleses e estadunidenses, e ao outro lado da União Soviética. E que ficou assim, igualmente nesse mapa, né? Os ingleses, os franceses, essa aqui é a região da Alsácia-Lorena que já pertencia à França, voltou para a França, e aqui Estados Unidos. Da mesma forma, eles fizeram com a cidade de Berlim, que ficava aqui, que é a capital da Alemanha, nessa região aqui. Essa parte vermelha é toda da União Soviética. No Oceano Pacífico, os pilotos suicidas, os kamikazes, se atiravam nos navios estadunidenses. Com o andamento da guerra, os Estados Unidos foram vencendo os japoneses, mas o Japão não se rendia incondicionalmente. Os Estados Unidos então lançaram dia 6 e 9 de agosto as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o que forçou o Japão a assinar a rendição incondicional. Tivemos também o Holocausto, que foi, né, a morte de mais de 6 milhões de judeus, entre outras pessoas, né, como ciganos, homossexuais, que eram jogados nos campos de concentração para trabalhar e servir de experimentos. Em 20 de novembro, em Nuremberg, teve início aos julgamentos dos dirigentes nazistas acusados de crimes de guerra. Muitos fugiram e nunca foram presos. Joseph Mengele, por exemplo, fugiu para a Argentina e depois para o Brasil e viveu aqui com identidade falsa até 1979. O tribunal comprovou a existência dos campos de extermínio, bem como a matança de milhares de ciganos, religiosos, homossexuais e o genocídio de 6 milhões de judeus. Os campos de extermínio foi construído para exterminar todos os judeus da Europa, com um plano conhecido como Solução Final. E aqui eu coloquei algumas sugestões de filmes para vocês, né? O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, A Queda, que conta as últimas horas do Hitler, A Lista de Schindler. Tem o filme do Pearl Harbor também, que é maravilhoso, tem que ver, é muito bom, conta a história lá do ataque à base aérea dos Estados Unidos no Havaí. Tem os livros, O Inverno da Manhã e o Diário de Anne Frank, que são duas judias, né? O que elas passaram nesse período de guerra, da perseguição aos judeus. Muito bom. Pausa aí, depois dá uma lidinha nos resumos dos filmes que eu coloquei aqui para vocês. Escolham, vejam e, se possível, vejam todos. Então, vamos para as atividades. Número 1. No momento de organizar os estudos, é muito importante saber registrar as principais ideias, conceitos importantes e outras informações que poderão auxiliar no aprofundamento do tema. Uma dessas formas é a produção de fichas ou de mapas mentais. Monte uma ficha sobre a Segunda Guerra, seguindo os passos a seguir. Você poderá optar também por um mapa mental sobre esse período. Use a ficha como modelo. Então, eu fiz muito resumidamente aí, tá? Quando ocorreu? 1939 a 1945. Onde ocorreu? Principalmente na Europa, espalhou-se no norte da África, na Ásia e na Oceania. Principais motivações: o totalitarismo, o expansionismo alemão. Alianças militares. Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Aliados: Inglaterra, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Principais acontecimentos da guerra: invasão da Polônia, ataque de Pearl Harbor, invasão da Normandia, Batalha de Stalingrado, Holocausto, bombas de Hiroshima e Nagasaki. Consequências da guerra: ordem mundial bipolarizada, né? Ou seja, o mundo ficou dividido depois aí em capitalismo e socialismo, que depois gerou inclusive aí os conflitos da Guerra Fria. E a criação da ONU. Entre outros, né, gente? Esse aqui é só um básico. Outras informações importantes. Inúmeras foram as perdas humanas. Estima-se que entre 60 a 85 milhões de mortos. Então, foi uma das guerras, né, mais sangrentas que ocorreu no mundo. A atividade 2, né, mostra a importância da imprensa, da mídia, dos jornais, né, em levar a informação para as pessoas e depois de serem usados aí como fontes históricas. Aí nós temos, né, o tema aí, uma manchete e tal, e aqui manda você construir, você escrever a sua própria coluna, fazer o seu próprio texto, sua própria notícia. E aí ensina o passo a passo de como você vai fazer. Você pode seguir esse passo a passo aí, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, lê cada um,
né? E coloca as mãos à obra. E eu coloquei aqui um exemplo. Olha, super interessante. A rotina de vida e morte no campo de Auschwitz. Auschwitz foi um dos campos de concentração maiores da história, né? Onde vários judeus ali sofreram e morreram. Não editei muito bem, né? Mas ficou mais ou menos aí como se fosse um jornalzinho. Aí eu coloquei, inclusive, aqui o site de onde eu tirei, né, esses trechos aqui de como era essa rotina no campo de concentração. Aí tá aqui a manchete, né, a imagem, né, como chamar a atenção. E esse cartazinho eu fiz, inclusive, usando o Canvas, que é um editor de imagem bem bacana. Já vem o formatinho de jornal, a gente pega e só edita, tá? Se for o caso, você pode editar assim. Aí eu fui lá, peguei uns trechos, né, da reportagem e coloquei aqui. É só para vocês terem uma ideia de como que pode ser feito. E também você pode estar criando a sua própria, ok? Então é isso. Se foi útil, curte. Obrigada por assistir até aqui. Fica com Deus e até a próxima.